Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a segunda temporada do nosso podcast. E nessa temporada a gente promete trazer muita coisa boa para vocês, então fiquem ligados, tá? Eu me chamo Antônio Eliel, sou sanitarista, atualmente apoiador institucional do município de Caruaru e vou estar com vocês nesse episódio de hoje dando o pontapé inicial nessa segunda temporada. Então espero que vocês gostem, fiquem conosco e já nos acompanhem nas nossas redes sociais. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um podcast do nosso Nepcast. E dessa, agora, muito mais especial, que a gente está iniciando a nossa segunda temporada. Temporada essa que promete, tá? Então fiquem atentos às nossas redes sociais. Desde já nos sigam, curtam, compartilhem também, que vai vir muita coisa boa por aí. Hoje nós vamos iniciar esse momento falando sobre a campanha Lava Pés, que é o cuidado ao pé do diabético. E para esse momento nós temos a alegria de receber conosco Carolina Paz. Ela que é médica de família, docente da Universidade Federal de Pernambuco e é também, a gente tem o privilégio, dela ser consultora do nosso Núcleo de Educação Permanente. Então seja bem-vinda, Carol. Sinta-se em casa, você já é de casa. Muito obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui de volta, porque eu fiz parte da primeira temporada do Nepcast, então também estar aqui na segunda temporada só me enche de alegria, muito obrigada. E assim como a gente deu o pontapé inicial na primeira temporada, a gente tá dando junto. Não é legal pontapé. Isso? Verdade. A gente só tá sem Suelen hoje, que da primeira temporada a Suelen tava conosco, ela tá numa atividade externa, mas de verdade eu não tava lembrado. Você deu demos o pontapé inicial na primeira e pontapé inicial novamente na segunda. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES UNITA. Bom, eu geralmente costumo dizer que a gente começa pelo começo, Onde surgiu, ou como surgiu, e por que esse nome Lava Pés, cuidado ao pé do diabético? Bom, essa campanha, ela começou a sua primeira ação lá no ano de 2014. E lá no ano de 2014 foi também quando abriu o curso de medicina aqui da UFPE, no campus de Caruaru. Então, isso foi uma ideia que o nosso coordenador do curso da época, o professor Rodrigo Cariri, ele, por conta da parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Saúde, ele deu essa ideia da Secretaria de Saúde fazer essa campanha nesse momento. E para unir a questão do cunho religioso que existe em relação a este momento, a gente sabe que também nesse momento aqui em Caruaru, por ser um centro de comércio, a circulação de pessoas também aumenta muito grande nesse período. E existe um caminho das pessoas para passarem aqui em Caruaru, para ir para a Fazenda Nova, para aproveitar o feriado e toda essa questão. Então, existe uma circulação maior de pessoas aqui. Existe um problema de saúde pública, que é uma questão do cuidado aos pés do diabético. Porque, assim, diabetes, a gente sabe que é bastante conhecida, Várias pessoas sabem o diagnóstico, sabem de como tratar o diabetes de alguma forma, Sabe que tem remédio, sabe que tem alimentação, essas coisas. Mas essa parte do cuidado aos pés, ela é bastante negligenciada. E por essa negligência, hoje, na literatura, ela diz que o pé diabético é uma das maiores causas de amputação de membros inferiores. Então, sabendo dessa estatística, e sabendo que nesse momento de feriado, de Páscoa, existe a tradição do lava-pés, que é uma tradição católica, então se decidiu por unir esses dois mundos, Um mundo da fé religiosa, um mundo de uma tradição de humildade, uma tradição de cuidado, em que é o que o lava-pés traz, com essa questão de conscientização das pessoas diabéticas para o cuidado dos seus pés.
Então, é uma ação que acontece desde 2014, nessa parceria da Secretaria Municipal de Saúde com todos os cursos da área da saúde aqui de Caruaru, porque isso, por mais que foi Rodrigo Cariri que pensou nisso e deu a ideia, mas ela sempre foi uma ação compartilhada com a Secretaria de Saúde e várias instituições de ensino de Caruaru, como a SES, como a Unifavip, a Uninasal, então, e vários cursos técnicos também, né, de enfermagem. Então, é realmente uma campanha em que engloba várias instituições de ensino com a Secretaria de Saúde. Então, ela se reveste de mais algo especial, entendeu? Então acaba sendo mais uma ação do governo municipal, não, mas do município de Caruaru, que engloba aí as instituições de ensino, né, e nesses profissionais que estão em formação. E eu acho que, não sei se é essa pegada, né, então acho que vale a pena citar. Por se tratar, né, o rito de lava-pés para os cristãos tem muito aquela da proximidade que Cristo tinha com seus discípulos. E aí, como eu estou falando de profissional de saúde, e a gente tem inclusive a política a PNH, que é a Política Nacional de Humanização, tem a ver também essa proximidade com o usuário, do profissional certeza. Com o usuário. É isso? Isso, com certeza. Então, o ato de lavar os pés das pessoas, que é algo que a gente efetivamente faz lá na ação, no ritual, né? Esse ritual, então a gente senta as pessoas, retira o calçado e efetivamente faz a lavagem desses pés. E depois a gente faz o exame físico dos pés. Que aí esse exame físico dos pés é que faz a detecção precoce do pé diabético. Então, assim, esse ato, ele faz com que os estudantes, eles se iniciem nesse processo de estar cuidando das pessoas nos lugares onde elas circulam, ou seja, a saúde não se faz apenas dentro de hospitais e dentro de unidades de saúde, ela se faz na rua também. Junto do povo, ela se faz onde as pessoas estão lá trabalhando, estão lá circulando, estão lá fazendo compras. Então, saúde é feita também nesses espaços. E saber que essa aproximação dos cursos da saúde, né, porque isso não é apenas da medicina, mas é um dos cursos da saúde, elas também precisam estar inseridas nesse contexto de humildade, de entender que a gente não sabe de tudo, na verdade, a gente estar com as pessoas para o cuidado delas. E esse lava-pés, ele tem muito dessa questão também de estar próximo das pessoas e de poder cuidar delas aonde elas necessitam. Eu fiz minha catequese bem feita, eu acho. Então, eu lembro de uma frase, nesse momento, lava-pés, que Cristo disse assim, que Pedro, eu acho que se negou a permitir que Cristo lavasse os pés dele, e Cristo disse, se eu não lavar, eu não vou ter parte contigo, tu não vai ter parte comigo. Exato. Então, se eu não estiver próximo do paciente, eu não vou compreendê-lo, eu não vou entender. É isso, então, bom... Eu achei interessante essa analogia aí. E essa tradição cristã, ela é uma tradição de comunhão, e que eu acho isso muito importante. Porque, assim, nenhum profissional de saúde, ele executa o seu trabalho longe do seu paciente. Então, assim, se o nosso foco é a pessoa, a gente tem que comungar com ela. Exato. A gente tem que estar junto dela. A gente não pode estar longe. Então, essa é a ideia do próprio Jesus, dizendo que eu lavo pés de todo mundo, inclusive dos pecadores, né, no caso. E mesmo a gente entendendo na tradição cristã que Jesus era um ser superior, né, moralmente a nós, mas isso não tira dele o papel de ele fazer o bem para os outros, de ele estar próximo dos outros, e ele saber que quem precisa do cuidado, eu preciso estar próximo. E Jesus diz também isso, né? Eu vim pelos doentes e não pelos sãos. Então, a gente também precisa estar pelas pessoas que efetivamente precisam. Então, adorei essa analogia. Fiquei muito, muito encantado com ela. Bom, se faz a avaliação do pé do diabético nesse dia. Também. Né? Mas também se faz um processo de educação. Né? Não só com relação ao pé, que claro que a gente já citou, é a maior causa de amputação, a diabetes é a maior causa de amputação de membros inferiores no Brasil. Caruaru também, se não estou enganado, está girando em torno de 8% da população, né, nessa condição de diabetes.
Mas aí também a gente tem um processo educativo, né, que vai além dos problemas do PEC para os problemas também recorrentes da diabetes com outras questões, né? Isso ou só... Exato. A ação, né, o dia D, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 5, né, de abril, é sempre feita, né, já deixando registrado aqui, que todo ano tem o dia D da campanha Lava Pés. A gente só não teve durante a pandemia, durante os anos de 2020 e 2021, mas em 2022 a campanha já voltou, né? Então, e agora em 2023 também a gente está fazendo. Neste dia da ação, que ocorre em 2 polos, e já já a gente detalha quais são os polos, existe toda uma oferta de serviços, né? Então, vai ter o exame físico dos pés para as pessoas diabéticas, né? De qualquer idade, e que nessa avaliação se toca alguns pontos do pé, exatamente para identificar se a pessoa tem ou não sensibilidade naqueles pontos. Isso é uma das ações, por exemplo, que os estudantes de medicina fazem, mas os estudantes de enfermagem, nutrição, odonto, educação física também faz outras avaliações. Então, vamos ter avaliação odontológica, avaliação de medidas antropométricas, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, vai ter ações de práticas integrativas, né? Então, assim, vai ter vacina. Então é algo muito profissional, né? Isso. Então, é efetivamente muito profissional e vai ter vários profissionais e estudantes, né, de vários cursos que vão estar lá ofertando vários serviços para a população que estiver lá circulando. Inclusive, para aquelas pessoas que não são diabéticas, elas também vão poder se beneficiar com as orientações nutricionais, a aferição de IMC, por exemplo, para entender a obesidade, a avaliação de alimentação saudável. Então, vários outros serviços vão estar lá ofertados e não apenas para as pessoas que são diabéticas. Até porque existem fatores de risco que levam ao surgimento do diabetes. Exato. E entre eles está aí a falta de atividade física, a má alimentação. Isso a gente vai estar lá com o processo de orientação. Isso é para a comunidade, população de modo geral, Exato. E não só para aquele que tem a comorbidade. Exato. Né? Então, pessoas de qualquer idade e qualquer situação podem ir lá participar da nossa campanha, porque vai ter algo para todo mundo. Então, o diabético ou não diabético vai chegar lá, além dos seus pés, que vão ser analisados e avaliados, vai ter também orientação, então vai ser uma coisa completa, né? Desde vacina até o seu pé. Exato. Avaliado. E vamos ter também a Academia da Saúde. O pessoal da Academia de Saúde vai estar lá, vai promover a atividade física, vai ter uma ação lá, então vai ser muito legal. Já que a gente está nesse ponto, né? Claro que é importante que a população vá até lá participar desse momento. Mas do ponto de vista de cuidado, então, vamos focar agora nesse sentido. Qual é o cuidado, então, que o diabético precisa ter, sobretudo o diabético, né, precisa ter com o seu pé? O que é que ele deve em casa, enquanto, né, autocuidado? O que é que ele pode avaliar, identificar que deve se procurar um profissional, ou não, ou procurar... Bom, como é que ele pode se comportar? Então, aí vamos um recado para todo mundo, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que é diabético, ou é diabético, né? Você mesmo é diabético, ou conhece alguém diabético. Então, ou pode ser ainda não sabe que é. Isso, a gente sabe também que existe um percentual da população que tem diabetes, mas ainda não foi diagnosticado, né? Então, por isso que homens a partir de 35 anos e mulheres a partir dos 45 precisam passar pelo menos por uma avaliação a cada 2 anos, mais ou menos, para saber como é que está a glicose, para saber como é que está a pressão arterial, porque é assim que a gente consegue detectar alterações da glicemia, né? Que é como a gente... glicemia é a quantidade de açúcar no sangue, né? Então, a gente consegue ver como é que está o açúcar no sangue para avaliar a diabetes e a gente também faz uma aferição da pressão arterial, porque também pressão alta é um dos maiores problemas de saúde, então a gente tem que fazer esses 2 tipos de avaliação. E muita gente é diabético e também é hipertenso. Né? Não é uma obrigatoriedade, mas muita gente tem as 2 comorbidades. Tem as 2 comorbidades, exatamente. Mas aí uma pessoa que é diagnosticada com diabetes, desde o começo, ela vai precisar sempre estar observando os seus pés.
E o que é que a gente vai precisar observar nos pés? Aí eu estou falando de ver. Então, a gente precisa garantir que o pé não esteja com nenhuma ferida, certo? Porque as pessoas diabéticas, elas têm dificuldades de cicatrização. E aí, qualquer ferida nos pés pode abrir para uma úlcera, para uma ferida maior, a ferida ficar grande, né? Em vez de ficar pequenininha. É necessário também ver se tem algum fungo nas unhas, né? Porque às vezes a gente tem aquelas unhas brancas e fofas. Aquilo ali é normalmente fungo. Então, esses fungos precisam ser tratados, porque eles são porta de entrada para outras infecções. E qualquer infecção no pé também pode abrir uma ferida maior e ficar com mais difícil controle. E precisa também evitar aquelas rachaduras que às vezes muitas pessoas têm, principalmente do calcanhar. Essas rachaduras também, elas podem ser porta de entrada para esses germes, para fazer infecções. Então, é importante que todas as pessoas diabéticas usem calçados confortáveis e fechados. O velho e bom tênis, certo? É o melhor que tem. E tem que ser um tênis confortável, que não faça calo. Lembrando que calo, né, é também uma porta de entrada para infecções, para germes. Então, é tênis, é percata fechada, né? Pode usar, inclusive, uma meia com a percata por cima. Então, o ideal é que realmente o pé esteja bem protegido. E confortável, posso dizer assim. E confortável também para evitar calos, certo? Evitar calos, evitar arranhões, esse tipo de coisa. E a gente também, com o sapato fechado, a gente evita trupicão, né? As pessoas tropeçam e machucam o pé. E aí, se o pé estiver protegido, então, mesmo que a pessoa tropece, ele não vai machucar o pé. E protege também se tiver alguma ferida ou se tiver alguma questão, com o pé protegido, não vai entrar bactéria, não vai entrar... A gente precisa lembrar que o pé é muito próximo do chão, né? O chão tem muita poeira, tem muita sujeira, tem tudo isso. Então, a gente precisa realmente ficar cuidando disso. Outro cuidado muito importante para os pés é que a gente precisa lavar o pé. Assim, é outra parte que é negligenciada. É a gente lavar o pé. A gente lava o corpo da gente todo, pega o sabonete e passa no corpo todo e esquece o pé. Aí não pode esquecer o pé, né? Principalmente, como um todo, né? Ninguém pode esquecer o pé, mas o diabético, mais em especial ainda, ele não pode esquecer de lavar o pé. Obviamente, nesse momento, cuidado para não cair, né? Porque a gente também não quer ninguém caindo dentro do box, porque escorregou com o pé ensaboado. Então, tem que lavar um pé, enxaguar, aí bota no chão, aí lava o outro pé, enxágua e bota no chão. Nada de você botar sabonete e botar o pé no chão, porque você vai cair. Então, não é assim. Se você precisar de ter uma assistência, você bota um banquinho, esses banquinhos de plástico, né, dentro do chuveiro, que eles podem molhar e não vai ter nenhum problema. Você também pode fazer isso sentado. Mas a ideia é que você lave os pés, né? Sempre mantenha os pés higienizados. E quando for enxugar, precisa enxugar também entre os dedos. Precisa enxugar o pé todo e especialmente entre os dedos. Por quê? Porque se a gente esquecer de enxugar entre os dedos, pode-se desenvolver fungo entre os dedos. Sobretudo quando for colocar o calçado, né? Porque que eu vou colocar uma meia. Vai colocar a meia e vai colocar o calçado, aí vai ficar quente. Aí quente e úmido é um lugar ideal para os fungos gostarem. A festinha, a né? festa dos fungos. Então é isso, a gente a gente não pode ter nenhuma infecção nesse pé, entendeu? E aí, e por fim, a gente cuidar muito bem das nossas unhas, porque a gente não quer unha encravada. Porque unha encravada, ela também é fonte de inflamação e infecção no pé e que a gente precisa ter esses cuidados. Então, assim, todos esses cuidados parecem ser algo muito... é muito difícil de fazer. Mas, gente, isso entra na rotina. E é simples. E é simples, não tem nada complicado. Então, é só você fazer. Quem tiver muita rachadura e tiver o pé muito seco, pode se beneficiar com o uso de hidratante.
Só que também cuidado com o hidratante, porque hidratante não pode ser colocado entre os dedos, pelo mesmo motivo, né? Porque a gente não pode deixar entre os dedos muito molhado, muito úmido. E o melhor é você colocar, principalmente nessa área do calcanhar, que é onde é a área mais seca, mas pode ser colocado acho que o atrito maior do chão é com o calcanhar. Tudinho, né? É por lá. E botar uma meia e ir dormir. Esse é o melhor horário pra gente botar hidratante no pé. Então, não bota hidratante no pé pra, tipo, você botar um tênis e depois sair por aí, porque vai aumentar muito a umidade de dentro do pé. Então, o ideal é que você faça isso imediatamente antes de dormir, já na cama, pronto para dormir, passa hidratante, bota uma meia e vai dormir. E aí, quando você acordar, o pé já vai estar, o hidratante já vai estar todo absorvido, não vai ter risco de quedas, não vai ter risco de nenhum problema. E como tá com a meia, se precisar acordar à noite para você estar pisando com a meia, né? É um atrito da meia que ajuda. Exatamente. E é importante também que esse pé seja absolutamente protegido contra qualquer coisa. Porque são essas aberturas de feridas que fazem com que a pessoa tenha o pé diabético. Porque o que é o pé diabético? O pé diabético é uma situação em que há uma ferida de grande monta dentro no pé, né? E que essa ferida faz com que ela não cicatrize, e ela não cicatrizando pode entrar no que a gente chama de necrose. Necrose é quando você perde tecido mesmo, né, da pele. E aí a gente não quer isso, porque você perde tecido do pé e perdendo tecido no pé você pode sofrer uma amputação, entendeu? Então, e você fazer também o exame clínico dos pés, que é esse exame que a gente faz na campanha Lava Pés, quem é diabético precisa fazer ele anualmente, né? Todo ano, uma vez no ano, precisa fazer esse exame clínico nos pés, porque ele consegue identificar se você já está tendo a complicação do pé diabético ou não. E aí, detalhe, é uma vez ao ano com um profissional que vai te ajudar, mas que você precisa, isso diariamente, um cuidado, né, mínimo? É engraçado que a gente raramente cuida da saúde do pé. Eu preciso falar, embora profissional de saúde, eu raramente cuido da saúde do meu pé. Mas é este pé que nos leva para qualquer lugar, que suporta o nosso peso todo dia, que carrega. Então, assim, vale a pena a gente ter uma olhada. A gente cuida tanto do nosso corpo e deixa o pezinho lá. Isso, né, o nosso pé é a nossa conexão com a terra, é a nossa conexão com o mundo. É aquilo que é a nossa raiz, né? Tudo tá no pé. Então, que a gente valorize esse pé que nos carrega e que suporta tanto dos nossos pesos, nas nossas dores, e que a gente cuide dele para ele estar sustentando a gente até o fim das nossas vidas. E com ele lá intacto, né? Sem amputação, né? Sem amputação. E protegendo ele dessa forma, a gente consegue ter esse pé de maneira assim, super de boa, saudável, sem nenhum problema. É só ter esses cuidados. Bom, a gente falou sobre o dia D, né? Nós estamos na semana, a primeira semana de abril, que é justamente a Semana Santa, né, para os cristãos. E aí, entre o dia 3, que é a segunda, e até o dia 5, a gente vai ter algumas ações. Sim. Algumas unidades básicas vão ter suas ações, então vale a pena a população também ficar atenta, procurar saber qual é o dia que a unidade básica, cada equipe de saúde da família vai fazer sua ação. Mas nós temos o dia D, que é o dia 5, não é isso, Carol? De abril. E aí a gente vai ter duas ações centrais, não é? Onde são essas ações? Bom, a gente, tradicionalmente, lá em 2014, a gente começou a fazer essa ação no Marco Zero, certo? Então, de 14 a 2019 foi feita lá no Marco Zero. Mas aí, desde o ano passado, né, 2022... Pós-pandemia. Pós-pandemia. Né? E aí, com a reforma, né, que teve lá na área do Marco Zero, a gente mudou de lugar. E aí, agora, a gente não apenas mudou, como a gente expandiu, né? Porque antes era um lugar só. Então foi bom, foi bom. A reforma ampliou o número de ação. Foi bom, não tenho como, não podemos reclamar disso. Então, um polo vai ser na Praça do Rosário, em frente à igreja, né, do Rosário. E o segundo polo vai ser na Via Parque, lá perto do Grande Hotel,
onde fica também o letreiro, né, de Caruaru. Então, vai ser esses 2 polos, os 2 polos centrais, né, ficam lá mais perto do centro, e são 2 lugares de grande circulação, né, das pessoas que estão vindo para Caruaru ou que moram em Caruaru. É o centro de Caruaru, né? É o centro de Caruaru. Então, nesses 2 polos, vamos ter toda a nossa equipe lá fazendo essas ações que a gente já descreveu aqui. Lembrando que não é só os estudantes, terão também professores, tutores, outros profissionais também, além dos estudantes que estão nesse processo de formação e é importante que eles estejam, né? Exatamente. Nós, professores do curso de medicina, vão estar lá, vai ter professor da enfermagem, fisioterapia, de todo mundo, e vai ter os profissionais também da equipe ponta, multi, né? Da Academia da Saúde, então vai ter assim, uma equipe realmente muito grande de pessoas lá na ação. Nas ações, né? Nas ações, né? Que agora é verdade, são 2, então. Bom, a gente tá chegando já no finalzinho, né? Já concluímos. Acho que a gente conseguiu contemplar tudo que a gente tinha em mente com relação a esse tema. A gente quer agradecer, Carol, mais uma vez sua disponibilidade. Já dizendo que a gente vai contar de novo com você em outras oportunidades. Estou sempre à disposição. Você que é consultora nossa, então a gente já consulta realmente quando precisa. Isso. Vou deixar o espaço aberto caso você queira, né, agradecer, enfim, fica o espaço aberto para que você possa. Eu agradeço pelo espaço, agradeço pela divulgação. Eu acho que é uma campanha que é muito cara a nós. Foi a primeira campanha e aí agora eu estou falando enquanto curso de medicina, né, que eu sou docente de lá também. É uma campanha em que iniciou junto com o curso, certo? E que até hoje marca todos os nossos estudantes e todas as nossa parceria, entendeu? Então, acho que foi uma excelente abertura, né, de relação da Secretaria de Saúde com o campus de Caruaru. Então, a gente gostaria de agradecer, né, por toda essa parceria e toda essa possibilidade de a gente estar podendo fazer uma ação que seja concreta e que seja efetiva, né, para as pessoas que precisam desse cuidado e que a gente consiga, né, estar nesse ato de humildade junto com as pessoas, aonde elas estejam, onde elas estão, para que a gente consiga cada vez estar mais próximo, né? E eu acho que a própria Secretaria de Saúde, enquanto agente que oferta, né, serviços de saúde para aqui, para a população, saber que saúde não se faz apenas dentro da UPA, dentro do ambulatório, ou dentro da unidade de saúde da família. A saúde, ela se faz em todos os lugares. Então, que a gente continue, né, crescendo e fazendo mais ações desse monte para isso, estar mais próximos das pessoas. Enquanto sanitarista, eu preciso dizer, é impossível cuidar sem estar próximo. Exato. Né? Sem conhecer. Exato. Carol, mais uma vez, obrigado. Gente, a gente tá, né, finalizando, então eu só quero deixar assim, ó, curta a gente. Vai lá nas nossas redes sociais, compartilha, comenta, divulga também o nosso podcast, que vem muita coisa por aí, tá? Queremos agradecer também a SAES Unita pelo espaço que nos fornece para esses momentos de formação, né, de educação em saúde. Então, espero vocês da próxima. Tchau, tchau.